Olá, bem-vindo a mais um webinar do ciclo especial sobre plantão da Educatrix. Essa quarentena para combater a Covid está nos fazendo passar por um período de intensa aprendizagem. Enquanto tentamos adaptar nossos alunos às aulas 100% à distância, nós mesmos estamos buscando aprender como reformular nossas práticas. Por isso, este ciclo que batizamos de Plantão Educatrix, tal qual a nossa revista, nasceu para que a gente pense e repense a educação de hoje, agora. Conversando, vamos em busca de caminhos possíveis para diferentes realidades escolares e para diferentes níveis de vivência com inovação no processo de ensino-aprendizagem, com tecnologia, com ensino e avaliação à distância, tanto de professores quanto de alunos. Nosso objetivo não é transmitir fórmulas prontas, até porque nunca enfrentamos um cenário como este. Esse ineditismo faz com que a gente tenha que criar muitas coisas, mas o objetivo aqui é criar uma rede de troca de ideias, de experiências, pois conhecendo outras práticas, podemos achar nosso rumo, podemos juntos, podemos mais. A nossa transmissão hoje está acontecendo pelo canal do Facebook das empresas do grupo, Compartilha, Uno, Sistema Farias Brito, Richmond e Moderna, e ao final da transmissão iremos disponibilizar um formulário para certificado digital. Por favor, também responda o questionário, que ele nos ajuda a organizar melhor esses ciclos e poder atender mais a demanda de vocês, e assim também vocês já recebem o certificado. Esse webinar vai ser gravado e vai ficar disponível na página do Facebook. Hoje a gente tem o tema Nossos Alunos e Nosso Projeto na Rede, Segurança na Internet. Esse tema, a gente, por conta da rapidez com que a gente, com a emergência e a urgência que a gente teve que fazer as coisas, a gente acabou deixando um pouco de lado, mas agora caminhamos para um período mais longo, precisamos nos ater para essa questão. E para discutir isso hoje, convidamos algumas pessoas, entre elas a Cristina Sleiman, que é mestre em Sistemas Eletrônicos, Engenharia Elétrica pela Poli da USP, advogada formada pela Faculdade Capital e graduação em Pedagogia pela Universidade de São Judas Tadeu. Tem extensão em Educador Virtual pelo SENAC, em parceria com a Simon Fraser University, e extensão em Direito da Tecnologia pela Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ex-presidente da Comissão de Educação Digital da OAB de São Paulo e ex-vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Atua na área de Direito Digital, experiência na área educacional pedagógica e Direito Digital no dia a dia e da cartilha Boas Práticas de Direito Digital dentro e fora da sala de aula. Autora do Guia de Prevenção ao Bullying da OAB, Guia da Educação, Digital em Condomínios pela OAB São Paulo e Guia de Segurança Corporativa pela OAB São Paulo também. Professor de pós-graduação na Faculdade de Impacto e Tecnologia, Damásio e Filha. Currículo longo, por isso tem muito a contribuir para a gente. Bem-vinda, Cris. Por favor, suas considerações iniciais. Obrigada. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. E sejam todos bem-vindos, que eu acho que o assunto é pertinente e a gente estamos no momento ideal para falar sobre isso. Fomos pegos realmente todos de surpresa, as escolas também, num movimento aí rápido, tendo que fazer essa adaptação para o meio digital. Para quem trabalha com pós-graduação ou mesmo graduação, algumas instituições já estavam mais habituadas, mas a gente sabe que ensino fundamental, ensino médio, não tínhamos ainda essa situação, essa realidade. Tínhamos, sim, de alguma forma, apoio pedagógico, com algumas situações, mas não efetivamente ter que passar todas as aulas para a forma à distância, né? Então, o movimento teve que ser rápido. O que acontece? Agora é hora de arrumar a casa, né? Porque a gente não pode deixar para depois. Eu sempre falo nas minhas palestras e encontros que a escola, a instituição de ensino, ela tem a missão educacional, mas ela não deixa de ser uma empresa, ela tem obrigações jurídicas que devem ser cumpridas, né? E nesse cenário, a gente tem algumas questões. Quando eu deixo de passar, eu deixo de ter uma prestação de serviço presencial e tenho que, de repente, fazer de forma remota, quais são os cuidados que eu preciso tomar, né? Então, eu tenho dois pontos aqui, que a gente tem que pesar, que é o quê? Essa transição, a escola tem que considerar o quê? Que ela tem, sim, uma missão educacional e ela tem que atingir os seus objetivos pedagógicos, até porque foi colocada essa possibilidade da educação à distância também para as escolas,
mas ela tem que o quê? Comprovar que ela atende, que ela leva, que ela cumpre os seus objetivos pedagógicos, da forma que está sendo preparado neste momento. A questão é como, né? Foi feito rápido, mas será que então eu estou atingindo o que nós escolhemos é suficiente? Então, todo esse planejamento, e aí a gente vai ter mais, vamos falar um pouco mais também sobre esse lado, mas eu iniciei falando esse ponto específico, por quê? A minha primeira escolha é essa, pelos objetivos pedagógicos, e eu tenho que atingir o quê? Tenho que manter a qualidade de ensino. E isso tem tudo a ver com o aspecto jurídico, né? Porque a escola vai ser cobrada e ela tem que comprovar que ela faz a entrega do que ela realmente ali se comprometeu a fazer. E, por um outro lado, ela também tem que garantir o quê? Um ambiente seguro, ela tem o dever de segurança para com os seus alunos. E aí isso tem um impacto direto na escolha das ferramentas, né? Então, eu tenho que alinhar tanto a questão pedagógica quanto a questão de segurança. Vamos dividir mais uma vez? Nós temos o quê? Riscos para o aluno e temos riscos para a escola. Vejam bem, é que o meu papel e o nosso tempo que nós temos aqui hoje, o assunto é falar sobre riscos e prevenção, né? Não estou em nenhum momento falando, querendo trazer fazendo uma colocação negativa ao uso de tecnologia, até porque eu sou totalmente adepta. E isso não é de hoje, já faz muito tempo, por isso que eu advogo, milito na área do direito digital. Então, eu defendo muito a prevenção. O que nós podemos fazer, né? O risco existe. O que nós podemos fazer para mitigar esse risco? Vamos buscar o melhor cenário, né? Então, da parte de risco de aluno, a gente pode mencionar o quê? Exposição dele. As escolas estão, obviamente, até porque é necessário, se eu tenho que ter qualidade, se eu tenho que conseguir aplicar uma metodologia para atingir os objetivos pedagógicos, eu vou precisar de uma plataforma que permita interatividade, eu vou precisar de uma plataforma que permita aulas síncronas, né? Assíncronas e síncronas também. E isso traz o quê? O risco de exposição tanto do professor quanto do próprio aluno. E vai ter que ser trabalhado. Então, eu tenho que tomar cuidado com exposição de situações vexatórias. Às vezes, uma colocação, uma pergunta que um determinado aluno faz, os demais começam a dar risada. Então, isso pode ser entendido. A gente não pode esquecer que, nesse momento, nós teremos o quê? Pais, mães, ali ao lado das crianças, né? Nem todos vão deixar, alguns já vão ter, obviamente, uma certa autonomia ou capacidade ali de ficar um tempo um pouco sozinho, ou a mãe ou o pai ajuda no acesso e ele caminha sozinho, outros não. Eu tomo isso porque o meu filho, por exemplo, é uma criança que precisa o tempo todo, eu tenho que acompanhá-lo o tempo todo. Então, a escola também vai ter que ter essa preocupação, porque às vezes numa aula síncrona eu vou ter um pai e uma mãe ali do lado, eu preciso do quê? Preciso de regras. Porque se mãe e pai também for fazer alguma colocação durante a aula, aí vai complicar. Então, a gente tem que deixar muito claro que a aula, né, são para os alunos. Eu posso até disponibilizar, de repente, uma forma do pai mandar um questionamento e tal. Eu tenho que estabelecer essas regras e não deixar que ocorra a confusão. Qual, do ponto de vista da escola? Quais os riscos que temos? Semelhantes, estão interligados aos riscos relacionados aos alunos. Então, se tiver exposição de um aluno, eu tenho um risco jurídico para a escola, né? Porque eu tenho um risco aqui dos pais questionarem até, eventualmente, um processo judicial. Então, além da questão da responsabilidade, todo o lado também da plataforma. Eu tenho um risco de vulnerabilidade, até porque Solange, eu vou compartilhar uma tela aqui rapidinho, posso? Pode. Você quer na sequência ou quer já falar de uma vez? Bom, pode. Você quer continuar? Depois eu volto e falo um pouco. Depois eu volto, então, com essa tela. Porque aí eu apresento a Helena para todo mundo aqui, e aí a gente volta. Legal. Pode ser? Pode ser, claro. Assim a gente bota a Helena aqui na discussão. A gente também convidou a Helena Mendonça, que tem graduação em Engenharia Eletrônica, especialização em Psicopedagogia pela Universidade Mackenzie, é mestre pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, no programa de Linguagem, Educação e Sociedade, atua como pesquisadora nesse grupo de pesquisa e atualmente participa de um projeto de formação de professores em parceria com a Faculdade de Educação da Universidade de Illinois.
Atualmente é doutora no mesmo grupo, coordena a área de tecnologia educacionais da Escola da Vila, em São Paulo, e é responsável pelo design e uso dos ambientes virtuais de aprendizagem nos cursos presenciais e online do Centro de Formação de Professores dessa mesma instituição. Bem-vinda, Helena, para a gente trazer você também para essa discussão, que é importante esse seu lado de quem está na escola, de quem está vivendo essa situação. Quer fazer suas considerações iniciais, por favor? Sim, obrigada pelo convite, Solange. Eu acho que esse tema é um tema que, por conta de toda essa situação emergencial que a gente está vivendo, né, às vezes ele é deixado de lado, né, por conta, enfim, de que a gente tem que dar conta de atender os professores, atender as famílias, atender os alunos. E aí o que a gente vê que está acontecendo é que, às vezes, as escolas deixam esse tema de lado em detrimento a ter uma resposta rápida para resolver toda essa situação que a gente está vivendo agora, né? Então, acho que a gente tem que levar em consideração que é uma situação emergencial que a gente está vivendo, e partir desse pressuposto, né, então, a partir desse pressuposto de uma situação de emergência, né, a gente agir aí para conseguir trabalhar nessas próximas semanas, junto com as crianças, com as famílias, com os jovens, nas escolas, mas levando em consideração e não se esquecendo de questões importantíssimas e fundamentais relativas à segurança na internet. Então, a minha ideia é conversar um pouco sobre essas questões. Eu ontem comentei que, para mim, é uma honra fazer essa fala junto com a Cris, porque a Cris é uma pessoa que tem um conhecimento vasto dessa área de segurança na internet, então é sempre muito bom ouvi-la falar, porque é algo que a gente precisa desse conhecimento e desse cuidado na escola. A gente acaba, muitas vezes, deixando de lado questões fundamentais de funcionamentos de recursos, uso de dados dos recursos que são usados na escola, toda a estrutura que a escola oferece para os alunos, como se isso também não fosse formativo. E isso é formativo, da forma com que a escola usa a tecnologia, isso também tem um papel formativo para os alunos e para as famílias. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? Então, acho que é isso um pouco que eu gostaria de falar, além das questões, enfim, da educação digital como um todo, que a gente vai ter, acho que, chance de conversar sobre isso nessa conversa, né, Solange? Espero que sim. Também para essa discussão, a gente tem um parceiro aí que quase todas as lives está com a gente, o Miguel Thompson, que é mestre e doutor pelo Instituto Oceanográfico da USP, formado em Biologia pelo Mackenzie e diretor acadêmico da Fundação Santiliana, autor de livros didáticos e de difusão científica. Ele foi consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e diretor executivo do Instituto Singularidades, além de professor de ensino básico durante 25 anos. Bem-vindo, Miguel. Suas considerações iniciais também, por favor. E, Miguel, está mudo o seu microfone. Vamos ver se ele consegue, senão a gente pula um pouquinho, tem bastante pergunta também. Vocês que estão aqui nos comentários, estou vendo vários colégios conhecidos e bacanas, o Colégio Santander de Jaboticabal, que sempre está aqui presente, obrigado, Passionista de Brasília, pessoal de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Colégio Nazareno de Manaus, o 24 de fevereiro, o SESC, sejam bem-vindos. Quem quiser fazer pergunta pode fazer aqui, que eu vou encaminhando, organizando, tá bom? Pronto, Miguel? E acho que ele está com um problema no som. Então, enquanto que ele não entra, aí o pessoal do estúdio me avisa quando ele estiver pronto. Antes dele fazer as considerações, a gente tem algumas perguntas que vieram antes pela internet que eu queria fazer com vocês. A gente tem dois aspectos para considerar nesse momento, né? Um é formar os alunos
para essa navegação na internet de maneira segura, né? Por esse pensamento crítico e essa maneira de navegar nesse universo de uma maneira mais tranquila. A outra é como a escola, não estão dissociadas, mas só para a gente organizar aqui de maneira mais didática, a outra é organizar de forma segura os serviços oferecidos online. Então, como que a gente cria, como a escola cria uma política de segurança para oferecer serviços online para alunos e familiares. E aí eu queria que a gente começasse um pouquinho falando da segurança, da formação dos alunos para a segurança. E aí eu vou pedir para a Helena, que está na escola, e como que a gente faz isso, como que a gente prepara o aluno que já estava navegando nessa web, nesse mundo, nessa biblioteca de Alexandria, já estava navegando, como que a gente faz para preparar esses alunos para esse mundo? Bom, existem várias, acho que vocês devem conhecer, acho que a maior parte do público para quem a gente está falando trabalha em escola, né, Solange? A maior parte já deve conhecer que existe muita documentação disponível nesse sentido para o trabalho com educação digital na escola, e uma parte significativa desse trabalho ter um foco na questão da segurança digital, ética digital, enfim, uma série de aspectos aí que estão relacionadas a esse tema. Então, mais recentemente, com a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem esse tema sendo abordado de diversas formas. A gente tem instituições como, por exemplo, a SaferNet, não sei se vocês conhecem, a SaferNet é um órgão vinculado ao Comitê Gestor da Internet Brasil. No site deles, sempre eles promovem encontros e promovem conversas, eventos, tem muitos materiais publicados, tudo sobre o tema de segurança e uso ético da internet, pensando na formação de estudantes da educação básica. Além disso, a gente tem um currículo que foi lançado também, mais ou menos na mesma época da última versão da base, que é o currículo do CIEB, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, é um currículo de tecnologia e educação, que também tem um eixo que se trabalha com a questão de ética e segurança na internet, e a partir de toda essa documentação, então, assim, o primeiro ponto importante é se olhar para essa documentação, né, e olhar para o digital como um tema transversal e que vai, sim, passar por todas as áreas do conhecimento da escola, né, e olhar para esse tema e como ele vai ser abordado dentro da escola, né. Então, isso é um desafio muito grande. Então, eu atuo em educação básica há muitos anos e sempre foi um desafio enorme se pensar na formação dos estudantes no digital como um todo, né, e pensar, como é um tema transversal, como que a gente organiza essa formação, como a gente dá uma gradação para como a gente desenha esse currículo, como que as várias áreas, elas se articulam para dar conta desse tema, né? Então, o tema da educação digital já é um tema que é um desafio, né? A gente olhar para o digital de vários pontos de vista, e não só como uma ferramenta que eu uso na sala de aula, e uso para editar um texto, e uso para fazer um vídeo, uma apresentação, que são formas de uso da tecnologia que são muito importantes, mas tem uma série de outros aspectos da cultura digital que são fundamentais da gente tratar na escola, né, e da gente discutir com os estudantes, da gente promover ações que façam com que eles pensem sobre todas essas questões, reflitam, discutam, enfim. Então, o tema da ética digital, por exemplo, é um tema fundamental da gente se tratar e envolver na escola as pessoas que lidam com a orientação, que fazem a orientação educacional, de preferência, na escola, né, que tem um papel de orientação, de comunicação com as famílias, de formação da identidade do estudante, né, então,
se essas áreas da escola, se essas pessoas que lidam com esses temas na escola, elas estão levando em consideração o digital, né? Então, a gente tem hoje publicações que são ótimas para a gente pensar sobre essa formação do estudante. A gente tem não só essas publicações todas da SaferNet, mas a gente tem publicações como, por exemplo, um livro da Brenda Fukuda, que foi lançado há algum tempo, sobre o que a internet está fazendo com os nossos filhos hipnotizados, que ela fala muito sobre, por exemplo, uma prática que é muito comum de envio de nudes entre adolescentes, e como isso, qual é o impacto disso ali no dia a dia dos adolescentes, enfim. Então, uma série de casos que são relatados nessa publicação e a partir de uma pesquisa que ela fez com vários aí estudantes durante um bom tempo, e aí ela relata nesse livro. Então, assim como esse livro, por exemplo, tem várias outras publicações e materiais, por exemplo, no site da SaferNet, tem um outro site que chama Vaza Falciani, o nome é engraçado, mas é ótimo também, que tem materiais para professores também, para ajudar na elaboração dessas ações na escola, né? Então, para além do conhecimento do uso da tecnologia, esse tema é um tema fundamental. Então, desde pensar, por exemplo, com os pequenos, né? Quando eu faço uma busca na internet, né? Como que funciona? Primeiramente, como funciona essa busca na internet, né? Eu ter consciência do funcionamento da ferramenta. Depois que eu tenho conhecimento do funcionamento da ferramenta, o que são esses links que ficam aqui? O que é patrocinado? O que não é? Que mecanismos que eu estou sujeito ali quando eu faço uma busca? A minha busca é igual ao meu colega que está fazendo aqui do lado. Por quê que é diferente? Porque a gente sabe que a busca no meu computador é diferente da busca feita num outro computador. Por que a busca é diferente? Né? Por que aparecem determinados sites aqui em cima e não aparecem alguns sites que aparecem lá na quinta página? Né? Então, todas essas questões, por exemplo, sobre um procedimento, né, que é tão comum hoje em dia, de fazer uma busca, por exemplo, no Google, né? E a gente pensar sobre todas essas questões que a gente está submetido quando a gente faz uma busca no Google, já é uma sequência de trabalho, desde os alunos pequenos até os maiores, que a gente pode aprofundar nas discussões e fazer atividades do tipo, vamos conhecer outros buscadores. Então, que tipos de buscadores existem? Qual é a diferença entre eles? Né? Enfim, então, a gente fazer essas questões e promover atividades na escola que façam com que os alunos se questionem sobre esse funcionamento é algo fundamental, que aí vai fazendo com que eles conheçam mais e, ao mesmo tempo, questionem esse funcionamento e possam, enfim, entender todos esses mecanismos que estão vigentes na internet, né? Até chegar num nível um pouco mais sofisticado, de entender, por exemplo, a questão do funcionamento de um mecanismo de inteligência artificial, por exemplo, entender que quando eu forneço os meus dados, eu estou alimentando a possibilidade de uma empresa ou de várias empresas usarem os meus dados para aprimorar os seus mecanismos de inteligência artificial. Então, a gente tem tantas questões que a gente tem que trazer para a escola, para que os alunos, para que os jovens pensem sobre e se coloquem nessa posição, né, de eu estou sujeito a esses mecanismos, e pensarem em alternativas ali, em coisas que eu posso fazer, cuidados que eu tenho que tomar, coisas que eu tenho que garantir na minha casa e junto à minha família,
campanhas que podem ser feitas na escola. A própria SaferNet, ela faz sempre uma campanha todo ano, Dia da Internet Segura, e aí, nesse dia, por exemplo, a escola pode organizar ações de formação, ações que podem envolver as famílias, né, de mandar, enfim, informações para as famílias sobre possibilidades de acompanhamentos dos seus filhos, né, uso de controle parental, enfim. Então, tem um monte de coisas que a gente pode pensar com relação à formação dos estudantes. Eu estou achando que eu estou falando muito, né, Solange? Me corta aí. Não, está super interessante, Helena, mas tem outras perguntas, acho que a gente podia encaminhar Lógico, direcionar um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Aliás, nessa linha, já que a gente está falando da formação do aluno, Miguel, eu queria, já que agora você já se arrumou aí para voltar, se você consegue abordar essa questão da formação crítica, que tem a ver com, obviamente, o que a Helena estava falando, e tem a ver com muito mais coisa que isso, né? É para navegar nesse mundo virtual ou não, né? Estão me ouvindo bem agora? Sim, Miguel. Então, só para contar para vocês que saí para buscar um monte de celular, um monte de tecnologia para tentar conectar, que é essa nossa vida hoje. A gente tem que se virar nos 30 com a tecnologia, e como nós somos, boa parte aqui, imigrantes digitais, né? A Helena e a Cris e a Solange são mais novinhas, mas ainda assim a gente não tem o domínio da meninada. E nessa linha, acho que 2 aspectos muito importantes. Primeiro, a gente não pode esquecer, a Helena falando uma coisa muito legal, que é cultura, né? Que a gente não tem que imaginar que isso aqui é tecnologia no sentido de aparelhos, de software. Isso são só meios, né? E a gente tem que estar muito envolvido com os aspectos de ética e de crítica. E, por outro lado, a escola a contemporânea, de alguma forma, as reformas têm deixado em segundo plano a parte das humanas, a parte das artes, né? A parte da reflexão crítica. Não é só a tecnologia que vai salvar a gente da questão do coronavírus, não é o remédio novo, né? É toda uma conexão ética e moral que, independente do meio que a gente, do substrato que a gente esteja, tem a ver com a composição desse ser humano integral. Então, um aspecto que acho importante, o Paulo Freire sempre fala, que é formar um sujeito autônomo. Por mais que a gente tutele os meninos o tempo inteiro, nós não sabemos o que eles estão fazendo no quarto deles, debaixo do cobertor com seus celulares. Então, o que a escola tem que fazer junto com a família é provocar o máximo possível de dilemas que os exercitem ao pensamento ético, crítico e moral. Então, sem autonomia dos meninos, a gente não vai conseguir salvá-los de gente que não quer o bem deles. Então, isso, eu sempre proponho, sempre acho que a escola brasileira foge muito da raia, né? Ela é não confrontacional. Então, tem muita preocupação com a escola privada, toda essa onda conservadora faz com que a gente também seja conservador nas discussões, e é necessária a discussão da sexualidade, que tem a ver com os nudes, é necessária a discussão de diferença de renda, de desigualdade na nação, há uma série de questões que a gente tem que trazer cotidianamente para a escola, para que os meninos façam a transposição para qualquer meio, inclusive o meio digital. Por outro lado, nós, professores, temos que entender que a gente não vai saber tudo. Todo dia aparece um software novo, um aplicativo novo, um game novo. Agora, há uns meses, quase um ano, o TikTok está fazendo o maior sucesso com a molecada online. Como a gente não vai saber isso, e a gente tem que entender que essa é a primeira geração que tem um tipo de conhecimento muito maior do que a geração que a antecede, o Mark Prensky diz que a gente tem que, sobretudo, buscar parceria com os jovens, trazer a curadoria deles para, em entendendo a cultura que eles estão construindo, usar elementos da escola, do conhecimento formal, como meio, né, dentro desse caldo de cultura digital. Então, eu sugiro que a gente não fuja dos dilemas, evidente que a gente tem metodologia para se trabalhar isso, que a gente não tenha vergonha de chamar os meninos para nos ajudar e que
a gente entenda que a cultura, embora a gente esteja denominando cultura digital, tudo é cultura e todo mundo tem que ter uma atuação ética, que é basicamente querer o bem do outro, né? E nesse querer o bem, a gente exercitando cotidianamente com a escola, com a família, com a sociedade, a gente vai formar a criança autônoma. Ah, que bacana, Miguel. Cris, eu sei que você ia falar um pouquinho sobre os riscos inerentes da internet, mas antes, quer dar uma palavrinha também sobre essa questão de formação do aluno? E seu microfone está mudo. Aqui, pronto. Eu quero, sim, também aí contribuir um pouquinho. Acho que o Miguel colocou bem, que ele falou do sujeito autônomo, né? Hoje a gente fala muito informação para a vida, e é fato que o digital faz parte do cotidiano dessa garotada, né? Então, não tem mais como voltar atrás, a gente não fala mais em novas tecnologias, o que era novo hoje já é velho. Então, tá aí, chegou para ficar e ficou. Eu falo sobre segurança na internet, e quando eu me refiro à segurança, pense que não é só nas questões técnicas, é do lado também de responsabilidade. Eu falo disso desde que teve o projeto One Laptop per Child, né? Então, onde você entrega a tecnologia para a criança, mas você tem que orientar, você tem que ensinar, não é só como utilizar a tecnologia, mas também o lado aí de ética e cidadania. Eu costumo falar muito também que ética e cidadania está atrelado também com valores. Quando a gente fala toda essa questão, aliás, os problemas que a gente mais vivencia em relação ao uso da internet é comportamental, né? Então, isso está diretamente ligado com valores, não tem como fugir disso. Como que as escolas podem trabalhar? Eu trabalho com projetos de educação digital há muitos anos, muito mesmo. No Bandeirantes, a gente teve um projeto onde eu entrava em sala de aula, em todas as séries, né? Todos os anos a gente entrava em todas as séries, 3 aulas por ano. Depois a gente foi modificando, ficamos um bom tempo no projeto dessa forma. Então, levando para os alunos a questão de responsabilidade, tanto de segurança como de responsabilidade. Isso pode ser feito de 2 formas, né? Pode ser por um projeto, especificamente, assim como acontece hoje com o combate e prevenção ao bullying, até por uma questão legal, as escolas têm que ter um projeto, devem formalizar, e as escolas podem já trabalhar de uma única forma, embutir no mesmo planejamento, digamos assim, ética e cidadania como um todo, onde o bullying e cyberbullying fazem parte ali também desse contexto. Ou trabalhar em todas as disciplinas, afinal é interdisciplinar, né? Então, praticamente todas as disciplinas, o professor ele acaba envolvendo uma pesquisa, ele acaba envolvendo alguma questão que envolve tecnologia. E se não envolver, ele vai ter problema em sala de aula de qualquer forma, porque o aluno ele vai com o celular, em algum momento ele quer mexer. Então, essa comunicação é muito importante, tá? Eu queria fazer essa pontuação aí em relação ao lado Legal. De formação. É bom que você também tem tanto a área de advocacia, de direito, quanto a de pedagogia. Então, você também nessa parte é legal. E aí, vamos aproveitar e já entrar no que você ia abordar, que é a questão dos riscos inerentes ao digital, por favor. Eu vou aproveitar, então, compartilhar uma tela aqui, que eu vou pedir para eles apresentarem. Está aparecendo já para vocês? Vocês me dão um aluzinho? Estão me ouvindo? É que para mim sai o som, não sei se estão me ouvindo. Está me ouvindo, Solange? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Vou tocar que a gente está te ouvindo. Agora só que a tela... Agora veio. Pronto, É que o som some. Agora voltou, isso, tá bom. Isso. Então, olha só. Quais são os riscos inerentes ao uso da tecnologia? Eu só coloquei um slide aqui para vocês poderem acompanhar. Eu coloco em 2 pontos. Aqui, nesse momento, na verdade, esses riscos ocorrem sempre, né? Mas é um alerta para esse momento aí da Covid-19 e esse movimento tão rápido. Uma questão é a segurança da plataforma e o outro é o risco comportamental, né? Então, os exemplos. Vulnerabilidades técnicas. Um ponto que eu queria colocar para vocês é que não existe garantia 100% de segurança. Então, por mais que se fale, ou que ofertem um recurso que digam que tem garantia 100%, isso é impossível. Mas a gente tem que buscar o quê? O melhor. Eu tenho que elevar o nível de segurança.
não só por uma questão, tanto pelo lado educacional, mas também pelo lado de responsabilidade jurídica, porque a instituição ela vai responder pelas escolhas que ela fizer, né? Então, uma outra questão é o ponto de falhas humanas. Então, acesso, você cria tanto plataformas, não só videoconferências, né, mas as plataformas onde você coloca os arquivos, onde você abre salas e os alunos podem acessar determinados conteúdos. Então, acesso a essas pastas, existe uma gestão ali de acesso e ele precisa ser, todo mundo tem que estar atento para não liberar para a pessoa errada, né, para não liberar pasta errada com conteúdos ali que não devem ser disponibilizados, né? E nas salas síncronas, quando você tem a interatividade por videoconferência, tem que tomar cuidado com divulgação do ID da sala, né? O link dessa sala, a precaução ali é você fazer uma gestão dos acessos também. Então, quem pode entrar? A pessoa tem que pedir a permissão antes de entrar, né? Entre aspas, o pedir permissão, mas é o autorizar a entrada na sala. Então, tem que ver que ferramenta, tecnologia escolheu e que configurações eu consigo ali administrar, né? Então, exposição da imagem, uma das dúvidas mais comuns nesse momento que as escolas têm nos procurado é justamente em relação à imagem dos alunos. Então eu posso usar um ambiente, uma ferramenta com vídeo, mas e os alunos que vão interagir? Então, nesse momento, se faz necessário utilizar essas ferramentas, até para executar, então, o contrato ao qual a escola, os pais assinaram com as escolas, quais são as ferramentas que nós temos? São essas. Então, será necessário. Mas você pode dar a oportunidade para o pai, ou você pode já configurar a ferramenta para o webcam do aluno ficar fechado, né? Ou você já deixa ela aberta e avisa os pais, olha, por se tratar, é necessário, vai ficar disponível, é a forma que nós temos no momento para que os alunos possam ter acesso e interagir. Então, caso o pai não concorde, ele pode o quê? Bloquear a câmera, né? Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse momento, no sentido de, vou pedir autorização, não vou? Na minha opinião, isso pode ser discutível, obviamente, não há necessidade de se pedir a opinião, mas tem que ser muito transparente e tem que ter o quê? Um termo de ciência, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Deixa claro que trata de uma situação temporária, né? E sem esquecer também da proteção de dados pessoais aí que se aproxima. Aí, rapidamente, só vou falar aqui das dicas, então, Solange, já te devolvo a palavra, mas olha só, escolher plataformas que ofereçam, então, um nível de segurança adequada, cuidado com serviços gratuitos, lógico, sempre que você tem gratuito e pago, eles oferecem algo mais e, normalmente, segurança está embutido aí nos serviços pagos, né? Buscar meios de registrar, de comprovar tanto as medidas de segurança como a rastreabilidade das atividades. A escola também tem que atender o Marco Civil da Internet, que exige o armazenamento de dados que identifiquem o usuário por 6 meses, tá? O prazo de armazenamento aí. Então, ter um tutorial de acesso, de configuração, não deixar os pais esperando, passar informação para eles, tudo isso também é prevenção de responsabilidade legal. E, por um outro lado, além da responsabilidade, é acalmar os ânimos, né? Porque os pais estão muito inseguros. Então, explicar, às vezes a escola ainda não disponibilizou a ferramenta, mas está se preparando. Então, levar essa informação para os pais, né? E quem não tinha, é mais do que hora de ter uma política de segurança da informação, né? E normas de uso aí das tecnologias, uso dos recursos tecnológicos. Então, mais do que nunca, agora é essencial essa questão, tá? Eu queria pontuar Não, foi ótimo. Tem que ser rápido, porque se deixar, a gente engata e fica falando, né? Vocês não imaginam, mas já foram 40 minutos da live. Nossa, tô brincando. Passa voando esse tempo, mas é super importante o que você falou, o que a Helena está falando. Eu só vou retomar aqui algumas coisas que eu peguei aqui do lado. A questão do que a Helena falou do SaferNet e o comitê gestor da internet, CGI, ele não só tem uma série de recursos de formação do educador, que foram perguntas que surgiram aqui, como eles também trazem relatórios de perfil, de consumo, de todas as áreas, inclusive de educação. Vale muito a pena vocês acessarem
é um pessoal bastante sério. Tem um material também que chama Seja Incrível na Internet, que é do pessoal da Nuvem Mestra, que faz também uma orientação. A gente tem dentro do Compartilha, para quem compartilha é mais fácil, do Moderna Compartilha, mas também para quem quiser acessar, tem recursos bacanas aí. Tem muitos professores falando sobre a formação, Augusto Carlos Veiga, a Eva Gleide da Silva, estão falando da formação do professor para lidar com essa situação. E acho que valeria a pena, Helena, você falar um pouquinho, até porque você tem uma expertise grande em formação de professores, tanto na frente da Escola da Vila, quanto do Centro de Formação. Nossa, antes de mais nada, obrigada, Cris, foi ótima a sua fala, foi muito boa. Sucinta, rápida, deu um monte de dicas aqui e resumiu várias coisas que também acho super importantes, né? Acho que uma coisa eu gostaria de falar, que eu acho que é fundamental, o envolvimento hoje, né, principalmente na situação que a gente está vivendo, o envolvimento da equipe de tecnologia nas decisões que a escola está tomando é algo absolutamente fundamental, né? Qualquer decisão, mesmo pedagógica, que vai ser tomada, qualquer decisão que vai ser tomada, o pessoal de tecnologia tem que estar envolvido, porque esse apoio para as famílias e tudo que vai ser pensado, né, a partir dessa situação que a gente está vivendo agora, ela vai acontecer de forma ou de outra pelos ambientes virtuais que a escola vai usar, de alguma forma com tecnologia. Então, o pessoal de tecnologia tem que estar envolvido. Com relação à formação dos professores, a gente, acho que, assim, todo mundo que está participando aqui conhece várias ações de formação que existem possíveis nas suas cidades, online, né, existem vários centros de formação, por exemplo, o Centro de Formação de Professores da Escola da Vila oferece vários cursos, e não só cursos presenciais, cursos online, a gente tem na internet várias ações, já falei do SaferNet, que tem várias ações disponíveis, tem outras instituições com ações de formação muito importantes, né, que fazem com que não só a gente conheça materiais, mas conheça plataformas, conheça recursos, mas sim, muito importante, mais do que isso, é conhecer outras práticas, né? Então, quando a gente faz esse tipo de faz formação de professores, isso é algo que é fundamental, a trocar, né? Promover essa troca entre os participantes de práticas. Então, práticas que deram certo, práticas que deram errado, coisas que funcionaram nem tanto, o que funcionou, como funcionou. Porque dessa forma a gente consegue avançar, né, nessa reflexão sobre a prática, a nossa prática, né? Então, as ações de formação que eu vejo, muitas ações que eu vejo acontecerem, elas têm um foco bastante grande, né? Às vezes numa ferramenta, num uso dessa ferramenta, mas essa troca entre os participantes é algo que realmente acho que é o mais valioso quando a gente fala de formação de professores, né? Acho que nesse momento, só uma coisa que eu queria adicionar, Solange, antes de passar para a próxima, é que nesse momento, vocês também é algo que está acontecendo, que todo mundo está vendo, a gente está vendo uma explosão de lives, né? Muitas empresas, muitas instituições, muitas escolas promovendo lives, né? Abertura de conteúdo. Que a gente tem que tomar, mais uma vez, cuidado por conta do que também a Cris falou, né? O gratuito, ele muitas vezes tem os seus dados como troca, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação, que a gente está com acessos liberados, mas que acessos são esses, né? O que eu tenho que dar para esses acessos realmente ficarem liberados para mim, né? Então, isso é muito importante a gente olhar. Ter acesso a essas lives todas que estão acontecendo, né? Teve alguém aqui que eu vi uma dúvida, perguntou, fez algumas perguntas sobre como as escolas estão lidando com o isolamento social, a quarentena, e como estão fazendo as coisas à distância. Da semana passada para cá, eu vi pelo menos umas 5 lives no Facebook abertas,
falando, discutindo sobre esse assunto. Então, eu recomendo que nas redes sociais vocês procurem centros de formação de professores que vocês conhecem, outros de referência, e para acompanhar todo esse movimento, porque realmente tem muita gente fazendo lives também aqui, né, na Moderna, enfim, tem várias ações e aí nessas ações a gente fica, enfim, a gente entra em contato, a gente vê coisas novas, a gente pensa, eu acho que essas são possibilidades que a gente tem agora, né, além de outras, de cursos online que estão acontecendo. Tem um curso online sobre EAD, Educação à Distância, do professor João Matar, que está acontecendo, gratuito, é um MOOC, EAD de A a Z, também que está disponível aí, que dá para fazer, voltados para professores ou de educação superior ou educação básica, porque eles, por causa do que a gente está vivendo, eles adaptaram também o conteúdo, é mais um curso que está aberto, enfim, então tem muita coisa que está aberta, disponível, que pode ajudar a gente na formação, e para a gente pensar em tudo que a gente está passando, enfim, e tentar passar da melhor forma possível. Legal, obrigada. Eu acho que é legal trazer bem concreto, porque as pessoas precisam procurar. Aliás, a professora Petinha Jackson estava falando justamente como que a gente faz para públicos grandes de escolas públicas. Esse é um MOOC, é um curso massivo, então é bem legal da gente indicar, porque aí tá aberto para todo mundo e cabe todo mundo dentro desse espaço. Miguel, você conseguiria falar um pouquinho para a gente, já que você atuou frente à formação de professores, essa preparação dos professores, porque há um distanciamento na maioria dos lugares da formação inicial, do que você já disse, eu concordo com você, a gente aprende a ser professor sendo, né? Mas como que pode melhorar essa formação inicial para dar conta desse universo? Acho fundamental a gente usar os jovens, negociar com os meninos. Eu citei o Mark Prenz, que ele tem uma frase muito legal, que na sala de computador deveria estar: professor, não toque, né? Ele brinca que o ideal seria que a gente pudesse trabalhar muito com os estudantes comunitariamente, e eu fui diretor de uma faculdade de formação, e eu lembro de uma professora que queria desenvolver projetos, por exemplo, fanfic, né, pegar e seriados de televisão e construir novas narrativas a partir do seriado, e os alunos é que criaram o projeto que trouxeram para eles. Eu sempre parto do princípio que, por exemplo, na tua casa, quando você tem um problema com o seu celular, muitas vezes é teu filho ou aquele amigo espertão do teu filho que vem e arruma. Então, eles têm um conhecimento que eu acho que nesse momento a gente não está conseguindo usar, mas lá na frente a gente vai conseguir usar. Não estamos usando por conta da emergência e por conta de uma tradição de não usar os meninos como fonte de conhecimento. Então, primeira coisa, a gente não vai conseguir saber tudo de tecnologia. Segunda coisa, a gente tem que ter noções de tecnologia, tá? E a partir dessas noções, o que eu digo que é a noção? Eu sei que o Facebook é uma rede social, eu sei que o TikTok serve para filmar, dublar. Sabendo disso, eu desafio os jovens a desenvolver projetos baseado naquilo que eles conhecem, tá? Então, primeira coisa, temos que usar os meninos e, lógico, dentro desses projetos, sempre trazer os elementos de criticidade, né? E fazer com que eles percebam que eles têm uma baita responsabilidade na mão deles, né? Trazer situações, problemas, pedir para os meninos trazerem situações, problemas que eles vivenciaram, e eles com certeza vivenciaram muitas, para que com esse processo de narrativas, de construção de histórias, eles sejam empáticos também no uso da tecnologia. Então, eu sugiro sempre que o professor chame uma moçada, identifique quem é o bom na cultura digital ou na tecnologia, para que ele seja um monitor ou a classe toda como monitora. Segundo aspecto é esse profissional novo, que a Helena e a Cris são. Essa ideia do cara de TI, na escola ele tem que fazer essa transição para o TE, né? É o cara que conhece a tecnologia, mas gradativamente ele vai se transformando num educador, num pedagogo, num professor. Porque senão, às vezes, é muito difícil conversar com o pessoal de TI quando você é professor e ele não entende o que você está falando. Quantas vezes a gente fica de cabelo em pé porque tem que fazer um chamado, porque tem que fazer não sei o quê, e a escola não espera. Então, é fundamental ter
um profissional como a Helena e a Cris, que conhecem muito a tecnologia, mas se movimentam nos campos educacionais para que eles sejam empáticos na hora que emerjam os problemas da sala de aula. Obrigada. Quero registrar a presença de algumas pessoas aqui ilustres, Maristela Petrilli, que é um marco na literatura deste país, Maria Zélia Micelli, que é da Liga Solidária e da Rede Santa Amália de Colégios, e tantos professores que estão aqui contribuindo muito com a gente. Eu tenho 10 minutos, eu vou tentar resolver algumas questões que apareceram aqui de maneira geral. Uma era perguntando do curso, ele chama EAD de A a Z, é do João Matar. Pode procurar no Google o que você acha, só para falar rapidamente da resposta. E uma outra questão que eu queria que a Cris respondesse, eu tenho mais uma pergunta para a Cris e uma para a Helena. A Cris respondendo a questão de coisas muito práticas. Menores de 13 anos na internet, replicar ações que você faz na escola com imagens. Às vezes você coloca e outros replicando, e que está uma atividade dentro da escola, o que pode, o que não pode. Essas questões mais de postagem, de coisas que parecem inocentes, de atividades bacanas, que é muito legal compartilhar, mas como que eu posso compartilhar de maneira segura na rede? Bom, deixa eu voltar aqui. Solange, deixa eu só também fazer uma parte aqui, que a gente também, eu sou conselheira jurídica do Instituto Start, e lá a gente também, no site, a gente tem materiais voltados à ética e cidadania digital, né? E no PEC Sleiman, a gente também está fazendo bastante webinários, depois quem tiver interesse pode entrar em contato, que também são gratuitos. Respondendo suas perguntas, né? Eu vi que a Rô, ela perguntou sobre como ficam as redes sociais, WhatsApp, Facebook, se é possível utilizar com os alunos. Bom, a gente não recomenda que se utilize redes sociais externas com alunos. Primeiro, porque a instituição não faz a gestão. E segundo, pela sua pergunta, menores de 13 anos, menos ainda. Por quê? Porque, normalmente, esses termos de uso, até pela legislação americana, a idade mínima são 13 anos, a partir de 13 anos, né? Então, aí a escola estaria incentivando a utilizar uma ferramenta que o próprio termo de uso diz que é para maiores de 13 anos. Então, não aconselho. Se tiver que usar um aplicativo de comunicação, tem que ser um aplicativo institucional, bom? Então, seja um chat dentro de uma plataforma que a instituição optou por utilizar, seja um aplicativo específico, mas a minha recomendação é essa. Quanto a replicar a imagem, lembra que eu falei agora há pouco em relação ao termo de uso? Bom, primeiro que o próprio contrato ele tem que ter uma previsão de cláusula específica para falar de uso de imagem. Agora, se tiver uma cláusula bem feita, neste momento, por exemplo, na utilização dessas plataformas, vai bastar um termo de responsabilidade. Desculpa, termo de ciência e responsabilidade, onde a escola vai dar a ciência da utilização da ferramenta e sobre a responsabilidade também dos pais em relação a isso. Então, tem que colocar como regra que o aluno não pode fotografar, não pode filmar, porque o recurso tecnológico, muitas vezes, ele bloqueia, mas nada impede que quem está de fora tire uma foto ou filme com o próprio celular. Então, tem que estabelecer como regra e deixar muito claro a responsabilidade dos pais na orientação e acompanhamento, né? Porque não é um momento, ele está em casa, mas essa mudança não foi por uma opção que a escola decidiu de repente, foi porque foi uma necessidade de acordo com as ocorrências aí mundiais, tá? Replicar a imagem, a gente também não pode impedir, não tem como. Então, a gente, na própria cláusula contratual e agora no termo de ciência, já tem que deixar muito claro que a escola não tem gestão por terceiros, mas isso quando se trata do quê? Uma publicação institucional da escola. Então a gente tirou uma foto do grupo e publicou no Facebook. Então a gente não faz a gestão sobre quem vai compartilhar, e o próprio Face, né, tem isso no termo de uso. Mas no ambiente da sala de aula virtual, a gestão é da instituição. Então ela vai estabelecer como regra que os demais também não podem fotografar e ela também não vai divulgar de forma que isso vai ser compartilhado, tá bom? Cris, eu acho que tem uma outra coisa que é importante que a gente, e apareceu aqui a pergunta do Rafael Mariani, que trabalha na diretoria de ensino de Mauá, que é importante, como a gente pode, o que a gente pode replicar de conteúdos, né? A questão do direito autoral, do plágio, que também agora com postando atividades, utilizando, acaba acontecendo muita coisa indevida. Você consegue de maneira... Então, agora,
mais atenção ainda, né, com a questão de direitos autorais. Antes, também, já deveria ter antes, mas agora mais ainda por quê? A legislação de direitos autorais, ela permite o apanhado, a proteção é do apanhado da aula, o que o professor dá à aula naquele momento. Não existe a justificativa específica para fins educacionais, fins pedagógicos. Mas nenhum autor reclama, nenhum autor acha ruim quando a gente usa esses conteúdos para a finalidade de dar aula. O que você precisa é tomar cuidado em citar a fonte direitinho. Não pode, por exemplo, digitalizar um livro inteiro e disponibilizar. Então, você tem que procurar o quê? Recursos que estejam abertos, que estejam disponíveis, gratuitos, ou recursos, ou usar pequenos trechos. Então, eu vou trabalhar um texto de um determinado livro, aí eu coloco esse texto especificamente na atividade. Então, tem que tomar esses cuidados, mencionar quem é o autor, citar a fonte, e sempre deixar ali bonitinho, porque dificilmente, realmente, o autor acha ruim de utilizar para fins educacionais. Mas não podemos esquecer, né, de quem criou aquela obra. Obrigada, Cris. E, Helena, tem aqui muitos pedidos de algumas ferramentas, aplicativos seguros, gratuitos, a professora Sheila Lopes, o professor Claudemar Santos, estão falando de algumas dicas de possibilidade. A Cris já falou o que a gente leva em consideração para avaliar uma ferramenta, mas se você tiver algumas que a gente possa informar aqui para eles... Eu acho que depende muito se a escola tem já um ambiente virtual que já usa com os estudantes, né? Porque a gente tem que se apropriar de novas ferramentas nesse momento, né, levando em consideração que a gente também vai ter que ensinar os nossos alunos a lidarem com essas ferramentas. É algo que a gente tem que cuidar bastante, né? A gente não pode, por exemplo, nesse momento, usar ferramentas que tem uma complexidade muito grande, um tempo de apropriação por parte de todas as pessoas envolvidas, que seja muito grande, porque a gente não tem tempo, a gente tem uma situação imediata que a gente tem que atender agora. Então, a gente tem que levar em consideração a possibilidade da gente se apropriar rapidamente dos recursos, né? Então, sendo assim, o ideal se a escola já tem plataformas que minimamente alguns professores já utilizam, ou que muitos já utilizam, usar essas plataformas, né? Se não tem, existem, por exemplo, e sempre algo importante de se ter, um ambiente central que ajude o estudante a encontrar tudo o que ele precisa, né? Então, por exemplo, pode ser um site, eu posso fazer um site que não seja público, né? Para a gente também cuidar dessas questões de exposição, mas um site que o link seja comunicado ao estudante, e aí ele consegue acessar. Então, para isso existem várias ferramentas abertas e possíveis da gente usar, abertas não gratuitas, não necessariamente abertas, mas gratuitas. Então, por exemplo, Google Sites, a gente tem o Wix, que deixa a gente fazer um site também gratuitamente na internet. A gente tem, olhando para ambientes virtuais de aprendizagem, a gente, na escola onde eu trabalho, a gente usa o Moodle, mas a gente tem vários outros ambientes virtuais de aprendizagem. A gente tem o Edmodo, por exemplo. O Edmodo é um ambiente virtual de aprendizagem que é gratuito para utilização, então os professores podem utilizar gratuitamente, podem trazer os seus estudantes para usar junto com ele. Aí eu tendo um ambiente onde eu consigo concentrar ali a entrega, a organização, não só do professor, mas dos alunos, isso já facilita bastante a comunicação entre alunos e professores, né? Então, acho que pensar nesse ambiente central é algo muito importante, né? E se a escola já tem, é isso, o ideal é usar o que a gente já tem para começar a organizar, né? Pensar em como que vai usar esse ambiente, e se não tem, pensar em algumas tecnologias que sejam de fácil uso, né? Tem, por exemplo, um recurso que é muito usado em muitas formações, que é um mural digital, o Padlet, que você pode criar um mural digital, virtual, por exemplo, que você abre para as pessoas publicarem coisas ali. Então, você tem como mandar o link para os estudantes e eles publicam coisas ali,
né? Então, tem vários recursos que a gente pode pensar, mas a gente tem que levar em consideração essa questão do uso e do tempo de apropriação que a gente tem nessa situação de estarmos todos à distância, que é muito diferente do que a gente organizar uma formação que a gente está presencialmente ali, dando apoio, dando suporte e possibilitando que os alunos trabalhem. Tá? Eu sempre digo, que trabalho com formação de professores, que a gente tem que entender primeiro qual é a nossa realidade, porque tem coisas que são possíveis, não são possíveis, o melhor é o que dá para ser na minha comunidade escolar, né? Não é? Exatamente. Idolatro algo que não funciona. Para quem aqui vocês estão vendo, a gente está colocando alguns links também de algumas soluções dentro de Moderna Compartilha, de Farias Brito, de Uno. A gente tem algumas soluções. Também procure alguém da sua região, do Grupo Santiliana, para ver se tem uma solução que possa te ajudar, inclusive para escolas públicas. A gente tem procura ajudar todo mundo nesse sentido. A gente está no final, passando já do horário da live, tem muitas perguntas e algumas, eu vou até dizer para vocês, a gente tem lives na semana que vem, uma sobre sustentabilidade financeira, que ssão perguntas mais relacionadas nesse período, como a gente consegue organizar a sustentabilidade da escola, e uma sobre a questão jurídica, inclusive de presença de alunos, contratos. Então já convido vocês também para a semana que vem acessar o Face de qualquer linha de negócio da Moderna, da Santiliana, para que a gente possa, porque vocês possam ver o programa e algumas perguntas vão ser respondidas lá. Mas para essas específicas de segurança, aproveito aqui e vou fazer publicamente o convite para a Cris e para a Helena escreverem para a gente um artigo na Educatrix, que é uma revista que a gente faz distribuição gratuita, ela tem o formato online e físico para distribuição, e a gente está fazendo algumas edições especiais justamente para esse momento. Se vocês aceitarem o convite, ficaria muito feliz, que aí a gente pode colocar essas perguntas todas que apareceram aqui no texto para responder o texto. Aí eu faço publicamente, assim vocês não dizem não. Vocês topam? Lógico! Cris, o seu está fechado. Falei que eu também uso essa tática com os meus convidados. Ótimo. Falar publicamente. Então, vocês já sabem as perguntas que estão, e a gente vai levar isso para fazer um texto, que aí a gente tenta colocar todas essas perguntas que estão aqui também. Como a gente vai fazer a toque de caixa, isso vem logo as respostas. A gente já passou a horário, agradeço, meninas, Helena, agradeço imensamente, Cris, aprendi muito aqui com vocês, Miguel também, obrigada de estar sempre aqui comigo para ajudar a gente nessas lives, esse processo reflexivo, bem bacana. Muito obrigada a vocês que participaram e até o próximo encontro.